para ver, como Tomé, não precisa. Então a fé, irmão, é algo só os cristãos podem ter. Mas se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, essa fé pode ser acrescida em você. A obra redentora que Jesus fez é de graça. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Deus lhe deu o poder ou autoridade para se tornarem filhos de Deus. É algo tremendo, algo maravilhoso. De criaturas, você se passa a se tornar filho de Deus. Você passa a ter o DNA de Deus. Se fizer o DNA das minhas filhas, vai ver que tem tudo a ver comigo. Embora eu fale que ela não pareça nada comigo, parece com a mãe, mas ela tem o meu DNA. Nós temos o DNA de Deus. Nós temos a forma de Deus, irmãos. A imagem do Deus vivo. Senhor Jesus. Hebreus 12. Nós vemos aqui uma legião de testemunhas. De pessoas no passado que viveram e expressaram sua fé, mas não foram concluídas por nossa causa. Senhor Jesus. Portanto, também nós, versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você tem uma carreira. Uma carreira está proposta para você. Não uma de um tecelão, não de um pintor, um pedreiro, mas uma carreira que Deus lhe deu a você. Uma carreira de um filho de Deus. Como Paulo disse, ele corria, ele se esmurrava por causa desse foco, desse plano que Deus tinha colocado na vida dele. Então, nós vemos essa fé. Em 1 Pedro também, capítulo 1, um pouco para frente aí, versículo 7. 1 Pedro 1, versículo 7, diz o seguinte: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé. Vamos ler forte, irmãos, esse versículo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação. Então, o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, ou seja, espírito, alma e corpo. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus entra para dentro do seu espírito. Mas a sua alma e o seu corpo ainda está em deformação. Quando o pecado entrou, as 3 partes do homem foi danificada. O espírito foi adormecido, a alma ficou rebelde e o corpo se tornou mortal. Mas Deus quer revigorar tudo isso. Deus quer transformar tudo isso, irmãos. Nosso corpo é muito debilitado. Passamos por várias maneiras, doenças, enfermidades, mas isso vai acabar, irmãos. Uma vez que o Senhor entrou no seu espírito, começou a transformação. O final é a glorificação do vosso corpo. A sua alma vai passar a ser mais dependente do Senhor, e o seu corpo vai sendo transformado de glória em glória. Mas eu preciso exercitar a minha fé. Ó Senhor Jesus,
Mas e com respeito à esperança? O versículo 1 desse mesmo capítulo, aliás, o versículo 3 desse mesmo capítulo, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós temos esperança. Senhor Jesus. E por causa dessa esperança, irmãos, é que nós perseveramos. É por causa dessa esperança é que passamos por várias provações, passamos por várias tribulações e ainda assim perseveramos. Por causa dessa esperança que nos está proposta, irmãos. Esse é o segundo do tripé. Tem o outro item, que é o amor. O amor, irmãos, é algo, sabe, que a fé culmina-se no amor. O amor está relacionado ao próprio Deus. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Bem, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ó Senhor Jesus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O versículo 11, vamos ler bem forte. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Este amor é que nos liga. O amor de Deus nos dá liga, irmãos. Sem o amor de Deus, nós não temos liga nenhuma. O que me liga no Fernandinho é o amor de Deus. Quanta diferença há entre nós. Mas o amor de Deus nos liga. O irmão compara muito o amor com o tecido. Longitudinais com transversais, ou seja, urdidura e trama. A urdidura é algo longitudinal, ou seja, algo mais resistente, que é Deus. E as transversais, que é a trama, que é cada um de nós. Somos frágeis, somos fracos, somos debilitados. Mas quando nós nos unimos uns aos outros, irmãos, somos fortes. Unidos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos juntos, irmãos, entrelaçados, conectados com Deus, há em nós uma força e seu poder, irmãos. Deus age por meio de nós através desse amor. Então nós somos entrelaçados entre os irmãos. Há diferenças, sim. Mas quanto mais unidos, mais as diferenças são eliminadas, irmãos. Isso é o amor de Deus. Por isso que ele fala no versículo 11, amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então o tecido, quanto mais ali unidos, os fios, mais resistentes fica o tecido, mais nobre fica o tecido. Na fábrica que eu trabalho eu falo muito, na fábrica. Lá tem tecidos que chama toalha supreme, fralda supreme, ou seja, algo supreme, algo mais elevado, mais trabalhado.
Então, o tecido, quanto mais batida tem nele, né, Marlene? Mais grosso ele fica, mais compacto o pano fica, mais nobre ele é. Ou seja, quanto mais você for unido entre os irmãos, mais usado você vai ser por Deus, mais nobre você vai ser, mais da presença você vai ter. Senhor Jesus, é isso que Deus vai fazer conosco, irmão. Então, não há, quando o tecido fica aquelas diferenças entre nós, e nós não nos ajustamos, o que acontece? Chama-se raleira, né? Tem que tirar aquele tecido e descartar aquele tecido. Porque naquela raleira só tem urdidura. E lá o tecelão tem um aparelho que chama lupa. Por cada polegada quadrada se olha quantas batidas tem. Não é isso, Marlene? Quantas batidas tem ali? Quantas ligaduras tem? E quanto mais batida, menos espaço há um entre o outro. Mais liga tem entre o outro. Mais dependência tem um do outro. Senhor Jesus, e Deus quer nos aperfeiçoar de tal maneira, irmãos, quer fazer pessoas nobres, diferentes das pessoas do mundo. Senhor Jesus, mas você isolado, você é frágil. Satanás vai fazer de você, como se diz, gato e sapato. Satanás, ele não vê, ele só vê a pessoa separada, ele trabalha na pessoa separada. É o que ele fez com a Eva. Eva estava separada de Adão, ele usou ela, enganou ela, iludiu ela. Mas nós, irmãos, quando nós estamos juntos, não tem como o inimigo tocar. Deus nos ama, irmão. Deus é amor. Tesouros que estavam ocultos, irmão, hoje está em cada um de nós. A fé, nessa esperança e nesse amor. Ó Senhor Jesus. Esse é só a introdução, tá, irmãos? Senhor Jesus. 1 Coríntios 13, versículo 13. 1 Coríntios 13. Senhor Jesus. O que diz aqui? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Senhor Jesus. Igual disse, um fio só rebenta com facilidade, mas unidos, conectados com os irmãos, somos mais fortes e somos aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus. Efésios 3, versículo 10. Efésios 3, versículo 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que, pela igreja, a multiforme, aqui fala multiforme, não fala uniforme. Uniforme quer dizer que é tudo igual. A empresa que eu trabalho, todos trabalham com a mesma camisa. Todas as camisas são iguais. Mecânico, a camisa dos mecânicos são todas iguais. Confecção, facção, tudo igual. Mas nós aqui somos iguais? Somos diferentes. Então, por isso que fala aqui, a multiforme sabedoria. Pegou cada um de nós cheio de defeito, cheio de problema, cheio de falhas. É esse aqui que eu quero. Esse aqui que eu escolhi. Aquele ali me serve. Irmãos, louvado seja. Essa é a multiforme sabedoria. Somos diferentes, sim. Mas juntos, irmãos, formamos um mesmo só tecido. Um só pano. Um só falar. Um só testemunho.
Uma só palavra profética. Um só Deus e Pai de todos. Aleluia! Colossenses 2:9. Senhor Jesus. Aleluia. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O nosso português é bem fraquinho, né? Então, por isso que o irmão colocou, em vez de colocar divindade, colocou deidade. Por que deidade? O que é deidade? Deidade, irmãos, é o próprio Deus. Deus onisciente, onipresente, onipotente. Isso é deidade. Eu não tenho a deidade. Eu não conheço, eu não sei o que os irmãos estão pensando, mas Deus sabe. Isso é o onisciente. Onipresente, Ele está aqui, está ali, está onde Ele... O Senhor preenche todas as lacunas. Então, Ele é onipresente. Onipotente. Isso é deidade. Por isso que nele habita corporalmente toda a plenitude da... Romanos 1:20. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o eterno poder, como também a sua própria deidade. Está vendo? Aqui era para ser a sua própria deidade. Senhor Jesus. São atributos que só Deus tem, irmãos. Só Deus tem. Tudo que Deus é, está em Cristo. Tudo que Deus possui, Cristo possui. Tudo está em Cristo. Tudo se resume em Cristo. Senhor Jesus. É como o sol, o irmão comparou o sol. Deus é como se fosse o sol. E os raios solares como fosse Cristo. Você não pode se achegar, aproximar-se do sol. Pode. Queima. Morre. Você não pode distanciar do sol. Morre. Você não pode distanciar de Deus. Morre. Morre ou não morre? Nosso Deus é o Deus do sol. Se você distanciar de Deus, você morre. Senhor Jesus. Então, irmãos, nosso Deus é como o sol. Hebreus capítulo 1, versículo 3, explica com mais detalhes a respeito disso. Senhor Jesus. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o resplendor da glória. Ninguém jamais viu a Deus. Filho unigênito e o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Em Êxodo 33, alguém tentou, queria ver Deus. Moisés, né? Êxodo 33, versículo 20. Senhor Jesus. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e verá. Vendo?
Então Moisés queria ver a glória de Deus, Moisés queria ver o próprio Deus. Até que Deus queria se manifestar para ele. Deus falava face a face com ele. Ninguém teve tanta intimidade com Deus, no Velho Testamento, Moisés, irmãos. Ainda assim não pode ver a face do Senhor. Nós podemos ver a face do Deus, Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, irmãos, João 14, versículo 8. João 14, versículo 8. Outro Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. João 14, 8. Senhor Jesus. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, basta. Então, aqui, Filipe, há tanto tempo que estava com o Senhor, e não viu, Jesus era o próprio Deus. Os discípulos de Emaús, caminhando com Jesus, não viu que Jesus era o próprio Deus. Quantas vezes, irmãos, o irmão está falando com a gente, o próprio Deus que está falando com a gente. Eles falam num versículo, e a gente age igual os discípulos de Emaús. Senhor Jesus. Mas prosseguindo aqui, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Deus, irmãos, Jesus é um só. Ó Senhor Jesus. Então Deus é a glória, Jesus é o resplendor dessa glória. Então hoje nós podemos chegar a Deus, Senhor Jesus. Mas naquela época, quando Jesus andava na Galileia, lá em Israel, era Deus que andava ali, não é isso? Quem quisesse ver Deus, tinha que ir lá em Israel, na Galileia. Para ver Deus, tinha que ir até lá. Então havia uma limitação desse Deus da glória, esse Deus cheio de deidade, a pura deidade. Então, quem quisesse ver Deus tinha que ir até Galileia. Senhor Jesus. E Filipe, que estava ali pertinho, não viu isso, irmãos. Não viu isso. Senhor Jesus. Nós, irmãos, precisamos ter mais intimidade com Deus. Lá face a face. Deus não exclua nenhuma das nossas orações. Nenhuma. Deus não despreza nenhuma oração. Ele pode até não te atender. Porque às vezes a gente pede mal. Não pede como convém. Não ora como convém. Na verdade, nós não sabemos orar como convém. Sabemos, irmãos? Mas o Espírito intercede em nosso favor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. João 1. Evangelho de João, capítulo 1. Para isso ocorrer, Jesus teve que passar por uma transformação. João 1, versículo 1, fala o seguinte, que no princípio era o verbo, ou era a palavra, e o verbo ou a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Que princípio é esse? É um princípio sem princípios? A gente tem de explicar, né? É um princípio sem princípio, né, Rubinho? Mas em Gênesis, esse princípio tinha um princípio. Vocês não estão me entendendo? Ou seja, lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra.
esse princípio tinha princípio, certo? Um princípio. A gente não sabe quanto tempo que esse princípio foi, talvez 10 milhões de anos atrás, não sei, mas teve um princípio. Mas esse princípio aqui de João 1 não tem início. Porque Deus, irmãos, não tem princípio de dias e nem fim de existências. Nosso Deus é o Deus de todas as coisas. Mas esse Deus que era a palavra, no versículo 14, o que ele diz? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aleluia! E o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra tomou uma forma. A palavra de Deus tomou forma. Se formou em homem, ó Senhor Jesus, e habitou em nosso meio. Senhor Jesus, cheio, nesse corpo estava cheio da plenitude de Deus, cheio, era o próprio Deus. Senhor Jesus. Mas em Mateus 17, ele veio mostrar para os discípulos a transfiguração. Ali ele pôde mostrar a sua glória, todo o seu resplendor. Ele mostrou para os discípulos quem realmente ele era. Ele abriu o feixe, mostrou a glória de Deus, a sua deidade. Mateus 17. Mas voltando aqui em João 14, quero mostrar para os irmãos, esse homem Jesus, é um homem na glória, irmãos. Esse homem Jesus, o processo que ele teve que passar para nos alcançar, irmãos, não foi pouca coisa. Ó Senhor Jesus, João 14, versículo, Senhor Jesus, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O versículo 14. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então João 1, versículo 1 fala que, Senhor Jesus, não se turbe o vosso coração, para não se preocupar. Senhor Jesus, no versículo 15, no capítulo 15, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui a gente vê, irmãos, a importância de estarmos ligados, conectados no Senhor. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Senhor Jesus. Em João 14, o Senhor dá um conforto para os discípulos. Em João 15, mostra para eles a importância de estar ligado a Ele, conectado a Ele. E no capítulo 17 de João, Senhor Jesus, capítulo 17, versículo 12, aqui Jesus intercede pelos discípulos, ora em favor dos discípulos. Ele iria voltar para o Pai, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, se tornar o Espírito todo inclusivo. Ia partir para onde ele tinha vindo. Aqui no versículo 12 ele fala: quando eu estava com eles, guardava-os o teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ele orou em favor dos discípulos, irmãos, mas também orou por cada um de nós. Ele intercedeu por cada um de nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque essa oração o Senhor fez em nosso favor. Senhor Jesus.
Aleluia. A gente vê o amor que o Senhor tem por nós, o apreço que Ele tem por nós. Jesus morreu e ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida. Hoje Ele está dentro de todo aquele que o recebeu. Agora o Espírito da deidade está em você, está em mim. Mas em Colossenses capítulo 2, irmãos, versículo 8, Paulo dá um alerta aos colossenses. Colossenses 2, versículo 8. Cuidado, cuidado. Quando tem essa frase, cuidado, né? Cerca elétrica, cuidado. Isso. Cachorro brabo, cuidado. Aqui Paulo dá uma advertência, cuidado. Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Cuidado, irmão. Que ninguém vos venha enredar, ou seja, ninguém vos venha escravizar. Ninguém venha te arrastar para outro lugar, para outro caminho, enredar, te laçar. É o que Hebreus 12 fala, né? Tenazmente nos assediam, então o inimigo quer nos, nos prender. Aqui ele fala que ninguém vos venha enredar com filosofias. O que é filosofia? Senhor Jesus, filosofia é algo, que parece ser coisa boa. Mas não é, irmão. Ela estuda o sentido da vida para a resposta pelo sofrimento humano. E agarra a certas práticas, métodos para obter alívio a esse sofrimento. Já fizeram várias perguntas. Quem não está sofrendo aqui? Quem não sofre? Então a filosofia faz isso. Então ela estuda o sentido da vida para quê? Para ver se traz alívio para esse sofrimento. E usam métodos, usa religião, usa práticas, usa vários itens para nos tirar do foco. A filosofia tem esse objetivo, irmãos. Tem coisas até boas. Irmãos, tem coisas até boas. Que pode tirar você dessa linha. Por isso que Paulo fala, cuidado. Cuidado, irmãos. Então os colossenses estavam passando por uma transição muito complicada. Filosofias, vários itens, adoração a anjos. Então, eles colocavam a prática em segundo plano. Irmãos, mesmo tendo essa deidade dentro de nós, esse poder que está em nós, irmão, muitas vezes nós somos enredados por esse tipo de coisas. Ele falou para os colossenses tais coisas, irmãos, também nós temos que ter cuidado. Não se engane, irmãos. Satanás, ele consegue iludir se você não estiver no Espírito. Ele tentou Jesus como filho de Deus, mas Jesus o venceu como filho do homem. Está escrito, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas como que ele vai fazer para te vencer? Como que ele vai fazer para te derrubar? Tá, você como homem, não como filho de Deus, porque você é fraco. Você é fraca. Você não consegue. Você vai falar a palavra? Você vai servir? Você vai falar a palavra? Você vai pregar o evangelho? Você não consegue. Então ele tenta vencer você como homem, como filho do homem.
Você tem que vencer ele como filho de Deus. Deus habita em você, irmão. Há um poder tremendo dentro de nós e às vezes nós não sabemos usar, irmãos. Eu falo por mim, irmãos. Quantas vezes nós capengamos, andamos cabisbaixos, triste. O problema maior que tem hoje, sabe qual? Depressão. Ele quer deprimir você. Ele quer pôr você para baixo. Você não é capaz, você não consegue. Você tem que falar para ela, arreda Satanás. Deus está em mim. Eu sou fraco, eu sou frágil, mas Deus é forte. Deus é poderoso. Ele já te venceu. Irmãos, temos que usar tal autoridade. Não se deixe iludir, irmãos. Usa essas armas que Deus nos deu. Seja mais que um vencedor. Filadélfia é fraca, tem pouca força, mas ela tem o nome e a palavra. Você tem o nome e a palavra, irmão. E não pode negar o nome. Senhor Jesus. É isso que Satanás quer fazer, irmãos. Mas, graças ao Senhor, nós temos a palavra profética. Nós temos a direção. Nós temos a nuvem. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Mas no mundo você não vai achar Cristo. No mundo você não vai achar Cristo. Nas tradições você não vai achar Cristo. Nos rudimentos, você não vai achar. Até mesmo em coisas boas, irmãos. Tipo, 3 gotinhas de água do Rio Jordão, um copo de água. É curar toda a seus problemas, suas dores. Irmãos, tudo isso é para tirar você. Com respeito ao batismo, aqui não se batiza com criança, mas vou lá levar para o pastor orar. Tem que ser o pastor. Tem que ser o Rogério, não pode ser outro não. É Rogério. Irmãos, não existe isso. Tem uma pessoa melhor para orar e consagrar do que você que é mãe, que é pai? É a melhor pessoa para orar e interceder para o seu filho do que você? Mas nós não, as pessoas, né, Satanás coloca isso no coração e no entendimento das pessoas. São coisas boas? São. Mas não edifica, irmão, não traz edificação. Irmão, Cristo é insubstituível. Por menor que seja o irmão, não substitua Cristo pelo irmão. O irmão é fraco igual eu, o irmão... Temos as mesmas fraquezas, irmãos. Mas o Deus que chama a existência, as coisas que não existem, está dentro de nós, irmão. Ezequiel 37, o que ele fez lá? Fala de ossos. Esse mesmo Deus que atuou lá, irmãos, pode atuar em nós. Esse espírito da deidade está em nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, não vamos deixar ser enredado pelas filosofias. Ser enganados, iludidos por essas coisas. Eu tenho 35 anos de vida de igreja. Eu não sou enganado. Quantas pessoas, irmãos, quantos irmãos foram enganados, iludidos, que não estão mais reunidos conosco. E às vezes é até contra o falar profético. Foi iludido. Irmãos e irmãs, nós precisamos, tingir mais. Nós estamos vivendo os últimos dias. No começo eu não falei sobre o tiar. Né? O tiar não tinha aquela, como é que chama, Marlene? Laçadeira, né?
Hoje não se existe isso mais. É no ar. O próprio ar leva o fio lá na frente e volta. Tão rápido que você não vê a linha indo e voltando. Antes, era 3.000 metros de pano, toalha, em 3 horários. Confeccionava 3.000 metros de pano em 24 horas. Hoje, 3.000 metros de pano, 1h20. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, que nós estamos vivendo a era do 7 Espírito, 7 vezes intensificado. Deus quer trabalhar em nós dessa forma, irmão. Acelerado. É isso que Deus quer trabalhar em nós. Parece que o Senhor está desesperado para voltar. Você falta de uma reunião, parece que você faltou um mês de reunião. Puxa vida, eu não tenho ganhar dessa questão. Quando você emerge na palavra, puxa vida, que maravilha. Irmãos, nunca se viu tanto sobre a pregação do Evangelho. Quando veio a pandemia, eu falei, Senhor Jesus, e agora? Fui falar uma palavra, as cadeiras tudo vazia. Só os irmãos da transmissão. Senhor Jesus. Irmãos, mas Deus não para. Nosso Deus é um Deus que avança. Corramos, como diz Paulo, né? Para essa carreira que nos está proposta, irmãos. Então o Senhor está acelerando as coisas. Então a pregação do Evangelho está sendo muito mais rapidez. Em toda a terra. O Evangelho está avançando, Mateus 24:14. Nós não podemos ficar fora desse negócio. Nós não podemos ficar fora desse negócio. Senhor Jesus. Aleluia. Capítulo 2, versículo 10. Dando muita paciência dos irmãos hoje. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado, potestade. Aleluia. Também nele estáis aperfeiçoado. Versículo 11 do capítulo 2. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Bom, nós não precisamos fazer nenhum sacrifício mais. O Senhor já pagou um alto preço por isso. Com a carne não tem como se aperfeiçoar. O lugar da carne é morte, irmão. Ela precisa morrer na cruz. Senhor Jesus. Gálatas 2:20. O que diz Gálatas 2:20? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Então, o Senhor, irmãos, o que agrada a Ele é nós ficarmos na cruz. Logo, já não sou eu quem vive. Senhor Jesus, Hebreus 4. Estou terminando, tá, irmãos? Hebreus 4. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós podemos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Aleluia! A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça
em socorro, em ocasião oportuna. Então nós podemos chegar confiadamente junto a esse trono. Irmãos, 1 João 3. 1 João capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Aleluia. Ainda não se manifestou. Ainda não cheguemos a essa estatura da medida da plenitude de Cristo. Ainda não. Mas Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu também. O Senhor está trabalhando em nós, irmãos, e nos aperfeiçoando. Amém? Esse Espírito da deidade que está em nós, ele vai levar a cabo essa economia em cada um de nós. Amém? Quero orar para os irmãos, você que está nos ouvindo, pelo canal da igreja. Peço a você que dê o seu joinha, e também seja um assinante desse canal, para fortalecer esse canal. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado pelas suas misericórdias, pelo processo que o Senhor passou para alcançar cada um de nós. É um privilégio muito grande ter o Senhor como nosso Deus, esse Espírito todo inclusive que está dentro de nós. Senhor, venha fortalecer, Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desencorajados. Senhor, venha, Senhor, com as suas providências, Senhor, e salva, Senhor, liberta, Senhor, e cura, Senhor, tudo que o inimigo tenha colocado, Senhor. Venha desfazer, Senhor, em o nome de Jesus. Que o irmão e a irmã seja liberto para servir ao Senhor, Senhor, até que o Senhor venha. Nós queremos fazer a Tua vontade todos os dias de nossa vida. Amém. Jesus é o Senhor.